Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão pra gente continuar nessa saga maravilhosa que está sendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski. Hoje a gente vai entrar no livro 11, Ivan Fyodorovich. E será que ele vai aparecer como o grande culpado? Será, Carol? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Tan, aqui é a Carol Simão. E, poxa, a gente tá na quarta parte, a gente tá no livro 11, denominado Ivan Fyodorovich, e até agora ele não apareceu, hein? E nem deu o maldito do salto temporal, cara. Não acontece nunca. Não, assim, e já tem alguns comentários, mas vamos começar entrando aí nas nossas observações, né? Uhum. Lembrando onde a gente parou, a gente tava naquele núcleo do menino que tava pra morrer e tal, e ele morre mesmo no final, né? Ele morre, né? Não fica assim, ele morreu. Mas o médico desacredita ele, o pai fica desesperado, e aí a gente sabe que ele vai morrer. Que ele tá desenganado, né? Exato. Mas, começando aqui nesse capítulo, a gente já vê que o cenário é na casa da nossa querida Grutchenka. Carol ama ela de paixão, é muito legal. Ai, nossa, de paixão. Eu acho que se a Carol tiver uma menina, você podia chamar ela de Agrafena Alexandrova, sei lá qual que é o nome dela. Coitada da minha filha aqui. Poxa, nem sei se virar. Mas, vamos lá. É interessante a gente lembrar que quando a Grutchenka, ela tava com Mitya lá aquela hospedagem, sei lá, ela pegou uma doença, não sei se você lembra desse detalhe. Verdade. E aqui a gente é apresentada para uma nova Grutchenka, né? Muito mais magra, muito mais abatida e mesmo assim sedutora, né? Mas muito mais madura eu achei também, viu, Carol? Eu acho que espiritualmente, ou sei lá, no caráter dela e a moral dela tá um pouquinho melhor, não sei. Ou menos duvidoso, não sei. Sei lá. A gente se depara aqui com o nosso querido Alyosha, né? Que pra mim, até agora, ele é o protagonista absoluto. Uhum. E ele vai visitá-la, né? E aí a gente descobre que sim, já se passaram alguns meses desde a morte do pai dele, né? O Fyodor. O Mitya continua preso. O julgamento dele tá se aproximando. E o Alyosha, ele continua sendo o garoto de recado, né? É impressionante. Ele já largou a vida no mosteiro, né? De celibatário, mas o trabalho de garoto de recado... eu ia falar garoto de programa, oh meu Deus. Sabe o que eu achei engraçado nesse capítulo? O Maximov. Sim. Ele praticamente mudou pra casa da Grutchenka, né? É isso. Uhum, exatamente. Ele foi ficando, igual o cachorro abandonado, né? Foi ficando e ficou. E de repente ele tá lá no sofá e ninguém, nem a própria Grutchenka, sabe muito bem como é que aquela situação aconteceu. Não sabe nem como aconteceu. Ao mesmo tempo, gosta da presença dele, porque ele é até contador, né? Ele até ajuda ela ali Ele calha, né, em ajudar. E ele encalha lá na casa dela também. Literalmente, sim. Mas assim, pelo visto ele não é aquele hóspede maçante, né? Ele fica ali num divã. Ele não dá muito trabalho para as mulheres da casa. Não, ele só tá lá, é o que você falou. Ele ajuda, não só ajuda na parte contábil aí que você falou, né? Mas ela tá precisando, porque pra mim ficou claro. A gente ficou muito na dúvida se ela estava atuando ou não, lembra naquela parte da investigação e tudo? Sim. Mas parece que não, né? Ela realmente tá junto com o Dmitri, ela tá sofrendo pela prisão dele. E o Maximov ajuda ela não sei se a palavra luta é a palavra certa, porque o Dmitri não morreu, né? Mas em todo esse sofrimento que ela tem passado aí, ele acaba ajudando um pouco a situação, eu acho. Sim, a gente vê que o jogo ele meio que muda, né, os protagonistas, porque antes a Katarina, né, que era a noiva do Dmitri, tinha muitos ciúmes da Grutchenka com o Dmitri, e agora a gente observa que a Grutchenka tem muitos ciúmes da Katarina. Porque a Katarina ainda tá ajudando, né? Exato, tá pagando advogado, tá visitando o Mitya, e assim, é muito interessante, porque a gente vê que ela visita, né, o Mitya na cadeia.
O Alyosha também costuma visitar o irmão. Mas assim, o Mitya não nos é apresentado só o que eles estão falando pra nós. Ele tá meio, sei lá, não é rebelde a palavra, mas ele tá meio... acho que é rebelde, mórbido, sim. Né? E ele trata a Gruntinka muito mal, muito mal. É engraçado porque isso, ele né? também tem ciúme. Ai, gente, é essas loucuras da vida adulta. Não sei porque às vezes a gente complica tantas coisas. Diz aqui que sempre que vou visitá-lo, nós só brigamos. O tempo inteiro. Ela fica com muito ciúme da Kátia, cara, da Catarina. Pois é. E é engraçado também que a gente aqui vê os poloneses. Não sei se o pessoal lembra, né? Mas a Gruntinka, ela tinha se envolvido com um cara, né? Um polonês. Mas ele se casou, depois ele ficou viúvo. E aí ele apareceu de volta. Lembra que ele até tinha roubado 200 rublos do Dmitry naquela festa? No jogo lá, né? Isso. E ele tá mó pobretão. Não é que ele tá pobretão. Uma coisa que foi importante pra mim, porque eu tava recentemente editando os episódios daquela parte lá da história. Porque eu não sei porque na minha cabeça, eu sempre construí os poloneses como ricos. Na minha também. Só que lá, se você voltar no áudio da época em que a gente apresentou lá, quando o Mitya entra no albergue e ele fala, ele tá com quem? Ela, né? Ela tá com quem? Tem um grupo aqui com ela. São ricos. E ele fala, ricos nada, são pobretões. Que na minha cabeça passou batido. Só que como eu tava editando agora, eu falei, olha, não é que eles ficaram pobres, eles já eram pobres. E aqui ficou muito nítido essa pobreza deles, né? Porque eles ficam pedindo dinheiro pra Gruntinka o tempo todo. Não, e assim, eles começam com 2.000 rublos, aí ela não empresta. 1.000 rublos, 500, 1 rublo. Coitados, a situação deve estar muito feia. E ao mesmo tempo que ela não quer ajudá-los financeiramente, ela tem dó. Então, por exemplo, ela fez uns bolinhos lá pro Mitya, ele não quis. De birra, né? Ela fala que ele crianção. E ela manda a empregada dela... Não, na verdade, ela manda pela menina que trouxe a carta uns bolinhos para eles comerem. E o Alyosha vê tudo isso e fica... mas olha... ela tá linda. Mas olha... Poxa... Você acha que ele tá começando a gostar da Gruntinka? Eu acho que ele gosta dela. Mais um, né? Né? Ela deve ser aquele tipo de mulher... que realmente é muito envolvente. E eu acho que todo mundo já conheceu uma pessoa que não necessariamente você quer ter um relacionamento amoroso, né? Amoroso, mas é uma pessoa que te conquista, que você fala, não posso viver sem essa pessoa. Eu acredito que ela seja assim, né? Eu espero que os ouvintes tenham nós dois como essas pessoas que, eu não posso viver sem eles, eu tenho que ficar ouvindo eles todos os dias, porque tem podcast pra isso, hein? Sim, exatamente, tem mesmo. Beleza, voltando. Então a gente tá vendo aí o Alyosha, né? Sei lá qual que é a do Alyosha agora, Thiago. Não sei, ele saiu aí do Eu não acho que ele tá apaixonado pela Gruntinka, não. Eu acho que ele admira ela. É meio que você falou aí, né? Ele admira e eu acho que pra ele até essa mudança que ela passou, ela se tornou mais interessante como pessoa. Ou que talvez lá na frente venha assim se converter em alguma coisa aí amorosa. Ou pelo menos um desejo amoroso. Sim. Pode ser. Uma coisa que eu achei interessante é que ela fala aqui que o Ivan, ele reapareceu, né? O Ivan tinha ido pra Moscou, lá no início do livro. Início nada, né? Metade, né? Faz tempo, mas faz tempo que a gente tá na metade. Mas eu achei interessante uma coisa, que quando a gente viu o Ivan se despedindo do Alyosha, ele falou, adeus, irmão, a gente nunca mais vai se ver, eu vou pra América, sei lá. Quando a gente se vê, vai ter passado muitos anos. O que me fez pensar que, poxa, o Alyosha não viu o Ivan apareceu aqui pra Gruntinka, foi conversar com ela, foi conversar com o Mitya na cadeia, mas não procurou o Alyosha. E aí, a Gruntinka fala que o Ivan e o Mitya têm um segredo. Que ela não sabe, mas ela quer que o Alyosha descubra. E como uma boa mulher, ela quer saber o segredo, né? Existem mulheres que não são curiosas, Thiago. Sim. Tem umas mulheres mortas por aí, né? Então, só pra você conhecer elas. E aí, eu acho assim, que o Alyosha, ele foi pego meio que de surpresa, né? Porque, afinal de contas, ele não sabia que o Ivan tinha voltado. Porque, mais uma vez, o assassinato já tem mais de 2 meses.
E o Ivan Isso. já apareceu. E assim, não procurou o Aliotia de forma nenhuma, né? Isso eu achei muito estranho, né? A própria visita se deu em segredo, né? Ele foi visitar 2 vezes Sim. em segredo. Uhum. E vamos combinar que o que a gente menos precisa na história é de mais coisa pra ficar na dúvida do que aconteceu, né? Mas ele pôs mais uma. Dostoiévski tem esse poder. Quando começou, aliás, quando tava pra acabar esse capítulo, né? Eu lembro que eu tava lendo e falei, cara, tá falando aqui Aliotia, Grutchenka, mas o livro chama Ivan Fyodorovitch. O Ivan não vai aparecer, não? Aí ele aparece, como você falou, no finalzinho desse capítulo 1, né? Trazendo esse negócio de, segredo. E aí ela pede para o Aliotia para tentar descobrir esse segredo e ele fala, olha, não sei se eu vou conseguir, mas eu prometo para você que quando eu perguntar eu vou falar, olha, se você me falar esse segredo eu vou contar para Grutchenka. Uhum. E meio que para aí o capítulo 1, né? Para aí. E mais uma vez o garoto de recado sai da casa da Grutchenka. Antes de visitar o Mitya, que ele tá pra visitar, ele vai na casa da Koklakova. Uhum. E achei muito engraçado o nome do capítulo, né? O pezinho enfermo. Essa personagem é muito boa, né? Não, a Koklakova, ela é demais. Mas olha que legal. Esse capítulo, eu acho que ele é muito mais importante do que a gente imagina. Porque presta atenção. O Aliotia vai visitar a Koklakova na intenção de ver a Lisa, principalmente. Ele tem que conversar com a mãe, mas ele quer ver a filha. E a gente lembra que eles têm um compromisso firmado, né? Pode não ser uma coisa assim oficial. É bom você defender essa tese desse capítulo mesmo, porque eu li e falei, totalmente fora do contexto, totalmente fora da história, Então, sabe pra quê? Eu achei muito importante esse capítulo, porque vai vendo, querido ouvinte, se você não leu esse capítulo, para agora, vai ler e depois volta pra ouvir aqui as minhas observações. Nossa, é tão assim? Não, não é isso não vamos criar expectativas. Ele chega na casa da mulher, por alguma razão ela não pode receber ele naquele momento, então ele vai direto ver se ele consegue falar com a Lisa. Mas nessa passagem, ela aborda ele. E ela começa, a gente vê que ela tá com o pé machucado, e isso foi a única coisa que eu fiquei, grande coisa. Inclusive é o título do capítulo. Então, por isso que eu acho que isso é mais importante do que a gente imagina. Foi a única coisa que talvez eu não tenha pego na sua totalidade. Ela tá com o pé machucado, ele tá inflamado, aconteceu alguma coisa. E ela tá ali meio de repouso, fala que ela, mesmo assim, ela se veste muito elegantemente, que ela não perde a classe. E ela chama o Aliotia pra vir conversar, porque no dia seguinte, e a gente descobre, vai ser o julgamento do Mitya. Sim. Tá? E tá toda aquela tensão, não só na família, mas toda a cidade tá empolvorosa aí, porque, Não, o negócio vai acontecer, não é só toda a cidade, não, é isso que eu ia chegar. Ela vai ser uma das testemunhas do processo, julgamento. isso. Exato. E ela tem certeza que quem matou foi o Grigori, tá? Que, assim, X, né? Porque a gente mesmo nunca imaginou isso por aqui, né? Não mesmo. Até porque, mas pelo vamos relato, ver, né? o Grigori tava quase morto, né? Pois é. E pelo relato, vamos lembrar aqui, não sei o que vai vir pela frente, mas o Dmitri chegou na casa, conversou com o pai pela janela, ou seja, o pai estava bem. Né? Ele ficou observando. Não, mas é certo que o pai estava bem. O pai não tinha sido agredido nem nada. E aí ele sai da casa, é pego no muro pelo Grigori, e aí o Grigori quase morre. E a gente, por um tempo, até achou que ele tinha morrido. Se o Grigori quem matou o patrão aí, como, né? Se ele tava quase morto. Pois é. Ela ainda cita aqui o Smerdyakov, falando que ele não morreu, mas ele, na verdade, é o Aliotia que fala, que ele não morreu, mas ele tá com umas crises, ele não tá legal. Então, acho isso importante também ser lembrado. De novo, lembrando porque já faz tempo que passou isso. O Smerdyakov, ele tava desenganado pelo médico. O médico chegou e falou, olha, ele tá tendo crise atrás de crise, e esse cenário, talvez ele não passe de hoje. Ele falou, isso foi na vez em que pegaram o Mitya. Então já passou um tempo aqui já. Pelo menos 2 meses, né? Então. Mas a gente viu que ele não se recuperou 100%. Tá bom? Ou já está recuperado, porque nunca esteve problema, né? Né? Nunca esteve doente. O ponto que eu queria chegar, a Koklakova, ela fala o seguinte: esse caso, ele chamou muita atenção de toda a Rússia. Eu, inclusive, assinei uns jornais aqui, porque falaram de mim nesses jornais. E aí o Aliotia, nossa, falaram de você, né? E aí ela mostra uma matéria que saiu na revista Ecos, né?
Ah, calma. Tô Eu volto calmo. nisso, Thiago, peraí. Durante esse diálogo entre a Coca-Clova e o Aliotti, a gente descobre que a Lisa está bem. Ele tá andando, né? Ela era cadeirante, né? É. Depois da morte do Zósimo, ela não se curou, mas um médico que a Catarina mandou chamar pro moleque lá ajudou Aquele a Lisa a arrogantão, né? andar. É, exato. Aham. Eu achei isso interessante, né? Porque às vezes não é uma questão de fé, é uma questão de medicina mesmo, né? Uhum. Não sei. Será que é um milagre do Zósimo atrasado? Lembra que ele ficou devendo um milagre, né? Né? É. Mas ela tá com o pé doente, né? Não sei o que, assim, de verdade, o que o Dostoiévski quis nos dizer com isso. Aham. Mas quando ela mostra os jornais falando que o caso tinha tomado uma proporção nacional, né, no caso da Rússia, e todos os jornais tinham se interessado pelo caso do talvez parricida, né, enfim, ela mostra uma matéria que saiu falando dela Uhum. na revista Ecos, no jornal Ecos. Ela mostra para Aliotti, ele lê. É um jornal de fofocas lá, né? Exato. Ela ainda fala que ela se interessa muito por sempre estar ali, né, na atualidade e tal. E cita aquele rapaz, lembra aquele rapaz que era um funcionário público, amigo do Mitya, que foi ver a Coca-Cova e, sei lá, a gente meio que achou que ia ser um interesse amoroso entre os dois, sei lá. O Piotr, né? Aquele que ajudou ele lá a Isso. limpar do sangue e tudo. Cita ele. O Aliotti meio que não dá muita bola pra essa matéria, mas eu acho que tem caroço nesse angu. Eu achei engraçado, porque ela fala que quem escreveu... Eu comecei a rir muito a hora que eu tava lendo. A Renata falou, tem alguma piada aí? Eu falei, não tem, mas é muito engraçado tudo que aconteceu. Ela fala que o juiz eterno lhe perdoe esses encantos quadragenários, porque fica falando da vida dela. Acho que é o título, né? Encantos quadragenários, o título desse artigo. Que o juiz eterno lhe perdoe esses encantos quadragenários, assim como eu os perdoo. Mas sabe quem escreveu isso? Foi o seu amigo Rakitin. Comecei a rir muito aqui, mano. Não é? E assim, poxa, o Aliotti ia falar, é possível, embora ele não tenha me dito nada. Foi ele. E não é possível. Foi porque eu o expulsei. Você sabe dessa história, não é verdade? E aí ela relembra aquilo que aconteceu, né, no passado, que não necessariamente a gente leu naquela vez, a gente leu agora. Mas ela falou, esse Rakitin, ele fala mal de todo mundo. Aí o Aliotti fala, realmente, ele fala mal da senhora, fala mal de mim, fala mal de todo mundo. O Rakitin tinha levado o Aliotti pra pecar junto com a Grutchenka depois que o Zósimo morreu, né? Ele tá muito longe de ser flor que se cheire, né? É, realmente esse aí, né, merece. Mas assim, o Rakitin, eu acho que ele vai ser um personagem que a gente vai ter que começar a apreciar a sua presença, viu? Porque ele também, eu acho que ele tem uma certa importância aí, viu? Mas por que é tão importante esse capítulo? Então, porque conta a história das minas. Que ela mandou o Mitya pras minas, ela daria dinheiro pro Mitya pra ele fugir e tal. Ela conta essa história. E o Mitya contou essa história pra quem? Eu não lembro do Mitya ter contado essa história pra ninguém. Mas eu não entendi onde você quer chegar. Ela tá contando pro Mitya aqui, não tá? Pro Mitya não, pro Aliotti aqui. Pro Aliotti, mas isso saiu no jornal. Como é que chegou aos jornais? Entendeu? Bom, o único que a gente sabe que ficou sabendo disso era o Dmitri, né? Então, porque na página 659, ela tá lendo, né? Uhum. Uma dessas senhoras, uma viúva mergulhada no tédio, rejuvenescendo-se, embora já tivesse uma filha bem grande, tinha, a tal ponto, se submetido ao Facínora, que apenas 2 horas antes do crime lhe oferecera 3.000 rublos se ele desejasse fugir com ela para as minas de ouro. Então a gente já vê aí, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. É uma distorção da história, né? Pelo menos aqui não foi apresentado. É isso que eu tô falando. Quem que contou pro Rakitin a história das minas? Eu achei assim, saltou aos meus olhos essa informação. Talvez seja o Ilitch lá, o Piotr Ilitch, porque o Piotr vai conversar com a Koklakova, você até falou, eu acho que eles estão se gostando, lembra disso? A primeira vez que ele visita, logo depois que o Dmitri foge lá pra Mokroe lá, ele vai na casa de um, vai na casa de outro de madrugada, e ele até vai na casa da Koklakova, que a princípio não quer receber, porque imagina que me atrapalhando aqui de madrugada, mas depois pede, pelo amor de Deus, vem me contar tudo o que aconteceu aqui. Exato.
Bom, foi uma situação assim que eu falei, ok, isso não foi colocado aqui por acaso. A gente vai descobrir. Sim. Mas o fato mais importante ainda não é esse desse capítulo. Depois que o Elliot conversa com a Koklakova, ele fala, agora eu vou ver a Lisa. Sim. E aí a Koklakova fala, que legal. Sabe quem veio ver a Lisa? O Ivan. E eu fiquei, oxe, o Ivan foi ver a Lisa, o Mitya, a Grunchenka e não foi ver o Elliot. Foi ver a Koklakova e não foi ver o Elliot. Deve ter ido ver o Rakitin e não foi ver o Elliot. Afinal de contas, o capítulo não, né? O livro se chama Ivan Fyodorovich. Mas o que o Ivan foi fazer lá, Carol? Eu acho que ele foi assim cortejar Lisa. Será que ele foi falar com a Lisa nesse sentido? Eu acho que foi, sabe por quê? Porque aqui, antes, lá no início, ou sei lá, metade do livro, enfim, quando a gente foi apresentado ao Ivan, a gente soube que ele era apaixonado pela Catarina. Mas Catarina era apaixonada pelo Dmitry, que era apaixonado pela Grunchenka, que não é apaixonado por ninguém. Parece aquele poema brasileiro. Aqui a gente descobre que o Ivan não gosta da Catarina. Pelo menos não a ama mais. E eu lembro que naquele almoço que ele teve com a Elliot, ele falou alguma coisa do gênero, que ele não ia mais ficar sofrendo por ela. E eu acho muito engraçado que a Koklakova fala, ele gosta da Grunchenka, e você vai ver. Vai todo mundo lá pra Sibéria, vai um ficar morando do lado do outro. Vai ser um triângulo amoroso. Ai, gente, essa mulher é demais. Mas assim, a Catarina, ela tá aparecendo aqui como uma personagem também que tem a sua importância. E a Koklakova, ela também acredita que o Dmitry vai acabar ficando com ela, com a Katia, né? A Catarina. Será? Não sei. Eu aposto na verdade, minhas fichas nele com a Grunchenka. O Dmitry, você tá falando? Pra mim, é Grunchenka. Mas, ela mesmo fala que tá tudo ao redor da Katia, né? Que ela que tá pagando advogado, médico, não sei o quê, blá. Então, vai ser complicado ela não querer nada de volta, né? Então, não sei. Eu só sei que vai ter o julgamento daqui a pouco e eu tô ansiosa pra chegar a esse julgamento. E olha, esse negócio do julgamento aí, ele deu uma dica que eu acho que não vai prosperar, não é possível. Meio que com a ideia de que o plano de defesa do Mitya é considerá-lo louco, que não caiu do céu pra mim. Não fez nenhum sentido. E aparentemente a Koklakova tá alinhando os pontos até com a Katia aqui, pra ver se o Mitya vai aceitar. E ela mesmo fala, eu acho que ele não vai aceitar esse tipo de argumentação, mas talvez seja esse tipo de argumentação que vai salvar ele de uma condenação. Mas eu achei muito nada a ver, de verdade. Veremos, né, Thiago? Assim, não sei, assim, não foi um capítulo, assim, tão importante, assim, mas me deixou com muitas pulgas atrás da orelha. Argumentos pra pensar que ele tava louco, talvez, porque lembra que ficou andando dinheiro com sangue mostrando na mão, a própria atitude dele lá na festa e tudo, a gente ficou falando, nossa, ele tá louco, ele tá bêbado sem ter bebido, lembra? Mas, sei lá, a ponto de justificar um negócio desse tamanho assim, acho demais. E assim, o capítulo termina com a Koklakova pedindo pro Elliot não se esquecer de nada do que ela tá dizendo. Por isso que eu tô falando que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. E o Elliot, na verdade, só quer ver a Lisa, né? Ela fica, não, por favor, escuta. Quer ver? Então, você não vai se esquecer de nada? Não vai se esquecer do que eu lhe pedi? Trata-se de minha sina. E aí ele, não, naturalmente, não vou esquecer de nada. Ela, não, porque se você esquecer, eu vou morrer. Blá, blá. Sendo totalmente dramática, mas isso a gente já imagina que ela vai ser, porque ela, desde a primeira cena que ela apareceu, ela sempre foi muito dramática. Mas ele tá interessado na mina. Mas, lembra que você falou que a Koklakova, ela gostava do Ivan? Sim, mas ela gostava do Ivan pra ele se casar com a Catarina. Mas, aqui ela não gosta tanto, hein? Mas Ivan Fyodorovich, seu irmão, perdoe-me, não posso confiar-lhe a minha filha tão facilmente, que é quando fala que ele foi lá visitar. Quando a mãe questiona a Lisa responde, ele pensou que você estava dormindo, então foi lá ao meu quarto para saber notícias da sua saúde. Caô ou não? No humor. Super caô. Não, muito caô, sei lá. Não, e aí a Lisa, ela responde, ela começa a ficar meio doida, ela é uma educada. Ela começa a gritar no meio da noite, é isso? De repente ela me grita, eu odeio Ivan Fyodorovich, exijo que a senhora não receba mais, proíba-o de bater na nossa porta. E tipo, depois que ele tinha ido embora, já no meio da noite.
Então. Como Não, mas a Lisa é meio mesmo. descompassada. O Elliot já sabe o que lhe aguarda se ele realmente quiser ficar com ela. A gente né? sempre creditou esse tipo de estilo dela aí à adolescência dela. E ela continua adolescente, afinal Sim, passaram meses aí só, né? Mas ela é meio esquisitinha mesmo, viu? Pois é. Mas assim, o meu último comentário é que o próximo capítulo começa na página 666 e ele se denomina Capetinha. Que com certeza é a Lisa, né? Porque eu fiquei esperando Será? a cena com... eu fiquei esperando o encontro do Alyosha com a Lisa esse capítulo inteiro. E não aconteceu, porque lembra, ele não foi lá visitar a Koklakova, ele foi lá visitar a Lisa. Não faz sentido nenhum. E a Koklakova falou, não, espera um pouquinho aqui, para um pouquinho, vamos conversar, depois você vai lá conversar com ela. Então a Capetinha tem que ser a Lisa, não é possível. Achei demais. Tô ansiosa pra ver o que vem por aí. Então tá, você ouvinte está ansioso com a gente, não deixe de... Como é que o caipira fala, né? Não deixe de perder. Não deixe de não perder. Não deixe de perder o próximo episódio. Mas não perca o próximo episódio, então. Segue na leitura com a gente, agora que tá na reta final desse livro. Sim. É isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.